Quer saber tudo sobre os agentes públicos da licitação conforme a nova lei? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e nós estamos dando seguimento a uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui, para os meus alunos e alunas sobre a nova lei de licitação, Lei 14.133 de 2021. Então, se você é meu aluno ou minha aluna e está assistindo este conteúdo, ou se de alguma forma o que eu estou falando aqui é útil para você, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e comenta no final do vídeo me dizendo o que você achou e até sugerindo outros temas, para eu poder gravar aqui. E essa videoaula especificamente é sobre os agentes públicos da licitação, inclusive sobre o agente, de contratação, que é uma figura que surge aí, nessa nova lei de licitação. Então, o autor de referência que eu utilizei para preparar esses conteúdos para vocês, é o professor Matheus Carvalho. Ele é procurador da Fazenda aí, autor de vários livros de direito administrativo. Vou colocar o link aqui embaixo para caso você queira adquirir a obra, Ele é um autor extremamente didático. Inclusive, a obra dele é muito indicada aí para quem está estudando para a OAB e para concursos públicos. Então, para o professor Carvalho, quem que são os agentes públicos da licitação? Ou simplesmente os agentes da licitação? O agente da licitação, ele é uma pessoa, que eles são servidores que vão ser designados, para acompanharem o procedimento licitatório. E aí o professor Carvalho, ele aponta para nós, que a autoridade máxima de um determinado órgão não é essa autoridade que realiza o procedimento licitatório, Ela apenas elabora, e publica o edital. Então, quem que vai fazer a licitação, que vai executar a licitação, é um servidor público, especialmente designado pela autoridade máxima do órgão, que vai ser responsável, pela realização dos trâmites do procedimento. E aí, como é que essa autoridade máxima do órgão, ela vai designar esse servidor que vai fazer esse papel, de agente público da licitação? Então, o ato de designação, ele pode ser formalizado por decreto, portaria, resolução, ou mesmo por ato da diretoria, conforme a natureza da entidade que está fazendo esta indicação. Aí o professor Matheus Carvalho, ele aponta a diferença em relação à lei anterior. A lei anterior, ela previa a necessidade de toda uma comissão, de licitação, que hoje, no regramento atual, essa comissão de licitação ela não é mais necessária. Eventualmente, a figura da comissão vai existir, como a gente vai ver. Mas, em regra, é suficiente a designação de um servidor que vai ser aí esse agente de contratação, que vai ser, que eu vou falar sobre ele já, que é essa figura principal que vai conduzir a licitação. Então, o artigo 7º da nova lei de licitação, a lei 14.133 de 2021, ele fala sobre isso. Eu vou resumir, mas você pode fazer a leitura aí detalhadamente. O artigo 7º fala, que cabe à autoridade máxima do órgão ou da entidade indicar agentes públicos, para o desempenho de funções essenciais, à execução dessa lei, da lei de licitação. Esses agentes, da licitação, eles vão ter que atender a alguns requisitos, Então, o primeiro requisito para você ser agente de licitação é preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. A ideia é priorizar aí servidores concursados para trabalharem na licitação. Então, artigo 7º, inciso 1º. Inciso 2º, ele traz aí para nós alguns requisitos relacionados à capacitação para você ser agente de licitação. Então, você tem que ter pelo menos um desses 3 requisitos, você servidor, para ser agente de licitação. O primeiro tem que ser um servidor que trabalha preferencialmente, em atribuições relacionadas à licitação, ok? Então, por exemplo, ele já é um servidor lá do setor de compras do órgão, só a título de exemplo. Segundo requisito, lembrando que vai ser ou um ou outro. Segundo requisito, um servidor que tem uma formação compatível com o cargo, então um servidor, por exemplo, formado em gestão pública ou em direito, ou
um terceiro requisito aí, né, ele tenha feito um curso de formação em escola de governo. Então, aqui em Minas, por exemplo, a gente tem a Fundação João Pinheiro, né, que oferta esses cursos voltados para a gestão pública. O artigo 7º, né, está indicando aí os critérios para quais servidores que podem ser escolhidos agentes de licitação. Então, primeiro, preferencialmente, servidor público efetivo, né, ou empregado público do quadro permanente. Segundo, é um desses 3 requisitos que eu falei: ter uma atribuição relacionada à licitação, né, ou ter uma formação compatível com a atribuição, né, da licitação, ou mesmo já ter feito um curso por uma escola de governo. E aí a gente tem um terceiro requisito para ser agente de licitação, né, que tem a ver com a imparcialidade. Né? Ele não pode ser parente, consanguíneo ou por afinidade, né, de licitantes ou contratados habituais da administração pública. Está no artigo 7º, né, inciso 3º aí da nova lei de licitação. Lembrando que deve ser observado, né, o princípio da segregação de funções em âmbito da licitação. Então, não pode designar mais um único agente público para fazer absolutamente tudo que existe em uma licitação, ok? A ideia é reduzir, né, a possibilidade de erros e a ocorrência de fraudes. Então, ainda que vá ter um servidor que vai presidir digamos assim, a licitação, né, que é o agente de contratação, que está previsto no artigo 8º, a ideia é que a autoridade nomeie, né, diferentes agentes públicos para atuar em diferentes funções relacionadas à licitação. Então, o artigo 8º, ele já fala sobre uma outra figura aí, não é, que é o agente de contratação. Note que o artigo 7º está indicando, né, agentes públicos para desempenhar funções essenciais à execução de uma licitação. O artigo 8º, ele já fala sobre quem vai conduzir a licitação propriamente dito, né? Então, o artigo 8º, ele fala em linhas gerais que a licitação vai ser conduzida, né, por agente de contratação, que é uma pessoa que vai ser designada pela autoridade competente. Aí, gente, o agente de contratação, o servidor que preside, digamos assim, que coordena, né, que chefia a licitação, a lei não usa nenhuma dessas palavras, eu estou só falando para vocês entenderem. Aí ele é um servidor público efetivo ou um empregado público do quadro permanente, ok? Então, o artigo 8º fala que o agente de contratação, né, ele vai ser designado pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados do quadro permanente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, né, dar impulso ao procedimento licitatório e outras atividades assim de cunho decisório, né, que são necessárias ao andamento da licitação. Então, ele acompanha a licitação até a homologação, esse agente de contratação. E aí, a ideia do agente de contratação obrigatoriamente ter que ser um servidor ou um empregado público concursado, né, é justamente para evitar a ocorrência de fraudes, né, minimizar os erros e tentar fazer com que essa função seja exercida, né, por um servidor público concursado, né, que entrou para o serviço público, não por indicações, né, mas por mérito próprio. E aí o parágrafo 1º, né, fala que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio. Quem que é essa equipe de apoio? Né? São os demais servidores que vão aí atuar na licitação. Né? A equipe de apoio são os demais agentes públicos que vão atuar com a licitação. E ele vai, só que esse agente de contratação, né, ele responde individualmente pelos atos que ele praticar, né, conforme o parágrafo 1º do artigo 8º, a não ser que ele seja induzido a erro pela equipe, ok? E aí o parágrafo 2º do artigo 8º, ele traz uma disposição interessante, né, que fala que em licitação que envolva bens ou serviços, né, especiais, o agente de contratação ele pode ser substituído por uma comissão. Aí sim, né, uma comissão de contratação, que vai ser formada por 3 membros, ok? Que vão responder solidariamente por todos os atos praticados. Gente, o que são bens ou serviços especiais? São aqueles que não dá para a administração pública definir objetivamente, né, o que eles são. São aqueles mais complexos que a administração pública não contrata, não adquire habitualmente. Então, neste caso, o agente de contratação pode ser substituído por uma comissão de contratação, né, composta aí por 3 servidores, ok?
Aí o parágrafo 3º do artigo 8º, né, fala que as regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, né, ao funcionamento da comissão, contratação e atuação de fiscais, né, e gestores de contrato, deverão ser, né, estabelecidas em regulamento, ok? E aí o parágrafo 4º completa, né, dizendo que em licitação que envolva bens ou serviços especiais, aí foi aquilo que eu falei para você, né, tem os bens e serviços comuns, que são aqueles que dá para definir objetivamente, né, lá no edital, e os bens e serviços especiais, que são aqueles que o objeto não é rotineiramente contratado pela administração, né, neste caso, a administração pública pode contratar por prazo determinado, né, uma empresa ou um profissional que vai assessorar a comissão de contratação, né, que vai assessorar os agentes públicos responsáveis por conduzirem a licitação. Então, essa comissão de contratação ela vai contar com o apoio, né, com uma assessoria aí de um profissional ou de uma empresa por tempo determinado para auxiliar ela na organização da licitação, que tem como objetivo adquirir um bem, né, ou contratar uma prestação de serviço mais complexa, da qual a administração pública não tem muito conhecimento, né, que envolve aí um procedimento que não é rotineiro, ok? E, por fim, o parágrafo 5º do artigo 8º, ele fala que a licitação na modalidade pregão, ok? O agente responsável pela condução do certame, né, o agente de contratação, ele é denominado de pregoeiro, ok? Sobre agente de contratação, em linhas gerais, né, esses são os pontos mais importantes. O professor Matheus Carvalho, ele fala, né, que em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, né, como eu expliquei para vocês, o agente de contratação ele pode ser substituído, né, por uma comissão de contratação, ok? E aí, só para a gente poder fechar, né, as modalidades licitatórias, que são o assunto que eu vou falar na nossa próxima aula, né, na nossa próxima videoaula que será gravada, o que são essas modalidades licitatórias, já introduzindo este tema? É o tipo de procedimento que vai ser utilizado para licitar. Antes, pela lei de licitação antiga, né, a 8666, era considerado valor para a definição da modalidade de licitação, ok? Hoje, não existe mais isso de considerar o valor para definir o procedimento que vai ser utilizado para licitar. Então, tem mais a ver com as características do objeto a ser licitado, né, do que com o valor. E aí foram suprimidas, né, 3 modalidades de licitação nessa nova lei, né, a Lei 14.133 de 2021. Foi suprimida a tomada de preços, né, a licitação na modalidade de convite e o regime diferenciado de contratações. Então, a nova lei de licitação, ela traz para nós as seguintes modalidades que serão abordadas na nossa próxima aula. O pregão, né, foi mantido, já havia, a concorrência foi mantida, o concurso, o leilão e foi incluída uma nova modalidade licitatória que é o diálogo competitivo, né? Modalidade essa que nós vamos conversar sobre ela e sobre as demais, né, na nossa próxima aula. O professor Matheus Carvalho, ele até fala que foi criado, né, o diálogo competitivo como uma nova modalidade de licitação mais moderna e que permite a discussão de técnicas de prestação e tecnologia, né, entre a administração pública e os particulares, mas todas as modalidades licitatórias serão abordadas na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais!